Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à nossa lição de número 9 e hoje nós vamos falar sobre a palavra mundo. Nós vamos descobrir que ela aparece na Bíblia com 3 significados. O primeiro significado é terra, universo, toda a criação de Deus. E viu Deus que tudo que ele havia criado era muito bom. O segundo significado para a palavra mundo são pessoas dominadas pelo diabo. Isso mesmo. Com a entrada do pecado no mundo, houve a separação do homem com Deus. O mundo jaz do maligno. As pessoas agora são dominadas por Satanás. E o terceiro significado da palavra mundo é a própria humanidade. E aí nós temos um exemplo da palavra mundo na Bíblia, em João 3,16. Porque Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra do segundo significado? O segundo significado são pessoas dominadas por Satanás. E como é que a gente consegue sair desse domínio de Satanás? Como é que a gente sai desse controle de Satanás sobre as vidas, sobre as pessoas? O único caminho é aceitando a Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Vou repetir o versículo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus. Deus amou você de tal maneira, Deus amou a mim de tal maneira que mandou Jesus morrer no meu lugar. E essa é a única forma que nós temos de nos reconciliarmos com Deus. Então eu preciso aceitar Jesus como meu único Salvador, pois essa é a única forma que eu tenho de me reconciliar, de estar junto de Deus, né? Então é interessante a gente perceber que Deus quer o controle total de nossa vida. Deus criou um plano para nos reconciliar com Deus, que foi enviando Jesus para nos salvar. E existe uma grande dúvida, porque às vezes a gente conversa com algumas pessoas e nós descobrimos que elas acham que pelo fato de estar na igreja, elas já têm Jesus como Salvador. E não é assim que funciona, né? A gente viu em algumas lições que o diabo crê em Jesus. Não crê? Crê. Ele sabe que Jesus existe, ele sabe que Deus existe. E isso não é o suficiente para o resgate de ninguém. Então eu posso acreditar que Jesus existe, mas eu não ter tido ainda um encontro com ele, né? E aí eu sempre falo que uma forma para a gente saber se a gente tem Jesus como nosso Salvador ou se a gente não tem, é quando a gente peca. Isso mesmo. Parece estranho, né? Mas na hora que a gente peca, é o melhor momento para a gente saber se a gente tem ou não Jesus. Sabe por quê? Porque quando eu erro, o Espírito Santo de Deus ele me incomoda. O Espírito Santo de Deus que está dentro de mim, ele começa a me incomodar para que eu me volte, que eu me reconcilie com Deus. Então nós, como servos de Deus, como crentes em Cristo, o pecado ele nos incomoda demais. Então, se o pecado não está incomodando você, se quando você erra, pensa em alguma coisa que você tenha feito de errado durante essa semana, pensou? Se isso não te incomodou, busque Jesus. Comece a conversar com Ele e entregue a sua vida para Ele. Porque talvez você ainda não tenha como seu Salvador. Apenas você ache que você já pertence a Jesus, que Jesus está dentro de você. Mas você apenas sabe que Ele existe, mas ainda não deixou que Ele tome conta de você, que Ele controle a sua vida e que Ele venha te salvar. Então eu vou repetir, a melhor forma da gente saber se Jesus está em nós é quando o pecado nos incomoda. E sempre que o pecado estiver incomodando, sempre que a gente fizer alguma coisa de errado, a gente precisa imediatamente buscar nos reconciliarmos, pedir perdão a Deus, porque só em Jesus é que nós somos perdoados dos nossos pecados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para salvar você, para salvar a mim. Mas para que Ele salve você, para que o sacrifício de Jesus na cruz
tenha validade na sua vida, é necessário que você o aceite como seu Salvador. Eu convido você agora a fechar seus olhos e nós vamos orar nesse momento. Pai querido, Deus amado, muito obrigado, Deus, pois tu enviaste teu Filho Jesus para morrer na cruz, para nos salvar. E eu quero lhe pedir neste momento, Deus, que você possa estar abençoando a cada um dos juniores, que você possa estar tocando no coração de cada um deles. E que se eles ainda não tiveram um encontro contigo, ó Deus, que tu possas agora mesmo, ó Deus, estar tocando no coração de cada um deles e que eles venham, Deus, a te buscar como único e suficiente Salvador. Essa é a nossa oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Mundo. 3 significados para uma única palavra. Vamos recapitular? Universo, primeiro significado, toda a criação de Deus. Segundo significado, pessoas dominadas por Satanás. E o terceiro significado, humanidade. Espero que vocês tenham gostado da lição de hoje. E lembre-se, não durmam hoje sem conversar com o seu Deus, sem conversar com Jesus. E se vocês não entregaram ainda a sua vida a Ele, que vocês possam estar fazendo hoje mesmo, tá bom? Um grande abraço para vocês, um ótimo domingo e uma ótima semana.